Ai, pessoal, boa noite. Eu fiz um vídeo agora há pouco e eu acabei excluindo ele porque em vez de eu dar boa noite, eu tava falando, dando 10 horas da manhã e não é, né? Agora são 10 horas da noite, 10h10. Desculpa, eu tive que pagar, tá? Mas eu vou começar tudo de novo, vou fazer outro vídeo. Misericórdia, viu? Eu errando muito, nossa, trocando o dia pela noite. Ah, misericórdia, Jesus amado. Boa noite a todos. Tenham um ótimo sábado, tá bom? Uma ótima noite. Deixa a televisão ligada. Eu vou ler aqui novamente Isaías 43, tá? Depois eu posto o vídeo de novo, tá bom? Foi que eu errei aqui. Depois que eu parei aqui para ouvir, foi que eu dei. Eu tava dando bom dia, misericórdia, Jesus amado. Sério. Ai, meu Deus, tem misericórdia. Acho que a idade vai chegando, viu? A gente vai ficando velho e vai. Ave, pelo amor de Deus. É assim mesmo. A gente é falho, né? É que é muita coisa na cabeça às vezes. Eu vou ler aqui novamente Isaías 43. E o tema é Só Deus resgata Israel. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te tomou, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, te chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo rio, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, eu teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Siba por ti. Porquanto foste precioso aos meus olhos, também fostes glorificado, e eu te amei pelo que te dei aos homens. Por ti eu aos povos pela tua alma. Não temas, porque estou contigo. Trarei a tua semente deste oriente e te ajudarei deste ocidente. Direi ao norte, dai ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que eu criei, para minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Todas as nações que congregam, e os povos que se reúnam, que dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as coisas antigas. Apresente-te as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouçam e se diga a verdade é. Vós sois a minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibas que eu o crieis e entendais que eu sou o mesmo que antes de mim, Deus nenhum se formou, depois de mim, nenhum haverá. Amém? Até o versículo 10 para a nossa meditação. Agora eu li um pouquinho mais, né? Eu já tinha lido aquela hora, foi porque eu errei. Aí foi que eu vi que eu dei umas erradas aqui, pessoal. Por isso que eu apaguei aquele vídeo lá, tá bom? Agora eu já tô fazendo outro. Aqui é Deus falando, né? Que só ele resgata Israel. Ele chamou a Jacó, falou para Jacó não temer, porque Deus tinha escolhido ele para libertar um povo que estava cativo, oprimido. Israel. Foi ele que formou. Foi ele que te chamou. Foi Deus que te chamou. Então não temas.
Ele diz na palavra dele aqui que quando passares pelas águas, não te submergirão. Você não vai morrer afogado nessa água. Quando passares pelo fogo, chama alguma vai arder em teu corpo. Chama alguma vai arder em seu corpo. Então não temas. Não temas. Não temas o que você tem passado. Porque o Senhor foi Ele que te chamou. Ele te chama. A Bíblia diz assim, que Ele que nos chamou e Ele que nos capacita. Às vezes, a gente fala, eu não tenho capacidade nenhuma, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas é Deus que capacita. Às vezes as pessoas fazem tanto curso, tanta coisa na vida, é bom a gente ter estudo nas costas assim, é muito bom, é muito importante. Mas, às vezes falta sabedoria. Às vezes tem tanta informação de tanta coisa, é tão eloquente, mas cadê a presença de Deus ali? Cadê o Espírito Santo de Deus ali? Porque quando se acha melhor que o outro, já começa a se exaltar, né? Tem gente assim. Quando ele se acha mais do que o outro, que não tem estudo, que não tem uma faculdade nas costas, ele se acha melhor que o outro e despreza. E às vezes eu te digo uma coisa, meu filho, Jesus usa os humildes, é os pequenos que Jesus escolhe. Davi era o menor da casa. Quem foi que foi rei? No lugar de Saul, porque Saul se rebelou contra o Deus, o Todo-Poderoso. Fez o que era mal aos olhos de Deus, deixou de buscar a Deus, deixou de viver com Deus para poder buscar, como dizem Samuel, eu não sei se é a primeira ou se é a segunda que fala, mas Saul, ele deixou as coisas de Deus e foi consultar uma feiticeira. Ele foi consultar uma feiticeira, como diz a palavra de Deus. Se rebelou contra Deus, queria acabar com a vida de Davi. Davi tinha outros irmãos. Era o menor da casa. Ninguém dava nada. Quando Samuel chegou até o pai dele, até Jessé, que era o pai de Davi, né? E aos irmãos dele, e ele foi separando para ungir, Deus falava assim, Samuel, ainda não é este. Não é este que eu escolhi. Falta um. E ele vai perguntar, tem um que está apacentando ovelhas. Pois bem, busque ele. Chame por ele. Porque enquanto Davi não chegou, ninguém se assentou na mesa. Enquanto Davi não foi levantado, ungido o rei ali de Israel, para sentar no trono, no lugar de Saul, que Saul também queria acabar com a vida de Davi, ninguém sentou na mesa. E quem escolheu Davi foi Deus. Deus, ele te escolheu. Ele que te chama pelo teu nome nessa noite. Então não temas. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem passado na sua vida. Eu não sei qual a sua angústia aí dentro do seu coração. Qual essa tristeza aí que tem acabado com você. Mas sabe uma coisa? Foi o Senhor que te chamou. Não temas. Ele vai te pôr por nações. Ele vai te pôr por cabeça. Como diz a palavra dele de Deuteronômio. Que a gente tem que estar por cabeça e não por cauda. Eu não sei o que você tem vivido. Nem sei o que você tem passado na sua vida. Você quando estiver ouvindo essa live, esse vídeo. Eu só digo, Deus é contigo. Não temas. Não desfante. Não olhe nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás. Olhe para Jesus. Porque quem morreu por você foi Jesus. Jesus queria resgatar aquele povo. Aquele povo estava preso, estava cativo ali dentro há muitos anos no Egito. Israel estava ali preso. Nas mãos de Faraó, na mão de muitos, trabalhando dia e noite como escravo. Mas por que Israel estava desse jeito? Porque se rebelou contra Deus? Porque não davam vida aos profetas? Então Deus permitiu, Deus levantou muitos profetas para libertar Israel. Deus usou muitos na Bíblia, como diz a palavra do Senhor, para libertar Israel. E Israel saber quem era Deus de verdade.
E que não há outro, como diz a Bíblia aqui, viu? Não sou eu que falo, é a palavra de Deus que diz que não há outro fora dele e nenhum outro haverá nunca na vida. Somente Ele é Deus. Sabe que somente Ele é Deus que pode mudar a tua história. Só Ele é Deus de providência, só Ele é Deus que cura, só Ele é Deus que liberta, só Ele é Deus que transforma. Só Ele pode mudar a tua vida, só Ele pode transformar a tua casa, o teu casamento, a tua família, só Ele que pode restaurar, restituir, somente Ele. Quem te chamou foi Ele. Então não temas, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para trás, não retroceda. Segue em frente. Por que Pedro ia afundando? Porque olhou para trás. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela rompeu a multidão para ser curada. Aquela mulher já tinha procurado a medicina para fazer de tudo contra ela, cura, mas não teve cura, ela não teve cura. Foram 12 anos padecendo de uma hemorragia. Imagine uma pessoa, 12 anos, filho. Um dia que a gente perde um pouco de sangue, a gente já está morrendo. Imagina uma pessoa, 12 anos sofrendo de uma hemorragia como aquela mulher vivia. É 12 anos que ela viveu sofrendo de uma hemorragia. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, que Jesus estava ali, ela pegou, foi o quê? Ela rompeu a multidão. A multidão apertava Jesus. A multidão seguia Jesus e apertava. E quando ela rompeu aquela multidão para tocar nos vestidos de Jesus, Jesus o sentiu e falei, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aí os discípulos falaram, ei Senhor, esse que a multidão te aperta. Jesus falou, não, esse toque foi diferente, Pedro. Esse toque que aquele sentiu foi diferente. Quando ele olha para trás, ele fala, ei mulher, a tua fé te salvou. Aquela mulher foi curada imediatamente. E aí, você quer ser curado dessa hemorragia aí dentro de você? Essa hemorragia de mágoa, de sentimentos ruins, de ódio, de bronca, de tanta coisa. Quer ser curado nessa noite dessa hemorragia que está atacando aí dentro do teu coração? Toque em Jesus, busque Jesus, invoque a Jesus que você vai ser curado. Porque ela precisou romper a multidão. Mas você tem que deixar muita coisa para trás para poder tocar em Jesus e seguir a Cristo. Às vezes o eu, a soberba atrapalha o trabalhar de Deus na minha e na tua vida. Como que Deus vai operar no meio de soberba? Como que Deus vai operar no meio de sujeira? Deus não opera em templo sujo. Deus não habita em sujeira, não, povo de Deus. Deus quer habitar num lugar limpo. Deus não habita em templo imundo, nem templo feito pela mão de um homem. Foi Deus que te chamou. Somente Ele pode resgatar Israel. Só Ele pode resgatar aquele povo da mão do inimigo. Eu não sei qual tipo de resgate que você precisa hoje, nessa noite. Mas sabe que só Ele pode resgatar. Só Ele pode curar, só Ele pode salvar, só Ele pode libertar, só Ele pode transformar. Amém? Fique com essa palavra para a nossa meditação. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não olhe para as suas dificuldades, senão você vai afundar. Olhe para Jesus. Eu não sei qual a dificuldade que você tem passado, mas eu digo, Deus é Deus de providência. Ele é Deus de providência nessa noite, na tua vida, em nome de Jesus. Eu vou orar. Amém? Eu vou orar. Agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade, por ter feito essa live em pouco tempo, não importa o horário. Soberano Deus, amado e eterno Pai. Pai querido, Pai amado e Pai eterno, eu me coloco diante de Ti novamente, Senhor. Agradecemos ao Senhor por mais um dia, por mais uma noite, por mais uma oportunidade, Pai. Meu Deus, meu Pai, visita cada vida neste momento que irá ouvir essa palavra, Deus. Visita cada coração, cada alma neste momento, cada um
Meu Deus, meu Pai, visite nesta noite, cura, liberta, transforma, salva, Pai. Vai de encontro, visita as famílias, visita os lares, visita os casamentos, Pai. Visita os moradores de ruas, meu Deus, meu Pai, os hospitais, os abrigos, os asilos, Deus querido e Deus amado. Visita cada vida nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoe todos aí do YouTube, abençoe todo mundo aí, meu Deus, meu Pai, dos canal aí, abençoe a família de cada um, abençoe cada um aí, meu Deus, meu Pai, que irá ver essa live, em nome de Jesus, dá-nos a noite em paz, tranquila, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e tenha um ótimo final de semana, um ótimo domingo em nome de Jesus. Amém.